Boa tarde, mais um vídeo do nosso canal, dessa vez falando um pouco de plástico, reciclagem. E eu não tenho informações atualizadas sobre esse assunto, mas eu tenho algumas experiências sobre esse assunto. E elas são de 2009. Olá, nós estamos tratando da questão do lixo de plástico e das dificuldades relacionadas à reciclagem do plástico em função de um trabalho que foi publicado recentemente que mostra que grande parte da reciclagem do plástico é muito mais difícil e na verdade a reciclagem nunca é completa. Esse artigo gerou grande repercussão internacional e por isso resolvemos trazer o tema aqui para o canal. Nesse vídeo agora vocês vão escutar uma experiência pessoal da Thelma no município de Parelheiros com a questão do lixo e algumas recomendações do Rogério sobre como amenizar a problemática do plástico. Então eu acho que nessa questão dos plásticos a gente tem que voltar um passo atrás e pensar nos famosos 3 R's, né? A intenção do plástico realmente o ideal seria eliminar, mas a gente uma sociedade atualmente que a gente não vive sem plástico. Estava até conversando esses dias com uma colega que nós entrevistamos para um outro projeto e que ela trabalha com a questão dos microplásticos com organismos marinhos e simplesmente ela falava assim, não há como evitarmos hoje em dia o plástico, então não temos como retroceder nesse momento, embora o ideal seria eliminar o plástico por completo e trocar por outras soluções que pudessem ser ou degradáveis ou perfeitamente recicláveis. Mas então nós temos que reduzir o consumo de plástico e aí a estratégia principal é reduzir o uso de plásticos de uso único. Então, algumas coisas que eu adotei na minha vida, e aí cada não estou querendo dizer o que cada pessoa deve fazer ou não deve fazer, mas procurar em estratégias para a gente evitar plásticos de uso único. Por exemplo, canudinhos para beber suco, líquido, refrigerante, copos plásticos descartáveis, talheres descartáveis, pratinhos descartáveis, todos esses a gente pode eliminar. Canudos já tem aí algumas empresas no mercado que oferecem canudinhos aí de silicone, de metal, de vidro, que você pode carregar facilmente na sua mochila, na sua bolsa. Copinhos, a mesma coisa, né? Você pode levar a sua garrafa, né? Como tem se popularizado tanto aí com o pessoal que faz esporte, levar a sua garrafa e encher ela, e seria uma política pública muito interessante a disponibilização de mais pontos de acesso de água potável, filtrada, tratada, para que as pessoas pudessem encher as suas garrafas e evitar ou consumir os malditos copinhos plásticos que a gente vê aí tanto em clínicas, consultórios, diversos órgãos, estabelecimentos comerciais, órgãos públicos, né, para não ter mais aqueles copinhos, porque aquilo, eu já cheguei até algumas vezes a passar um pouco de sede, porque você pensa que você está matando sua sede em um momento do dia de uma pessoa. Se a gente multiplicar isso por 8 bilhões, que às vezes é um tipo de raciocínio que eu gosto de fazer, multiplique seu comportamento por 8 bilhões de pessoas, e aí a gente pode imaginar o tamanho do impacto, isso pensando em uma ingestão de líquido em um momento do dia de uma pessoa. Então esses copinhos tem que ser também café. Eu já recuso café quando eu vou almoçar em algum restaurante por quilo, algum restaurante executivo, que tenha muitas vezes aqueles copinhos de plástico. Às vezes eu vou e peço para a pessoa se ela não tem um copo de vidro para me emprestar, porque aqueles copinhos eu me recuso a tomar café, mesmo gostando tanto de café. E talherzinhos, aqueles coisinhas para você mexer, café, leite, ou colherzinhas, aqueles palitinhos de plástico. Eu já era da turma que às vezes, quando não tinha jeito, pegava um e tentava lavar, colocar no bolso para reciclar mais tarde, para saber por esse estudo aí que provavelmente eles não são reciclados e acabam sendo descartados em algum lixão. É a mesma coisa o consumo de garrafas PET, então garrafas de água nós já falamos e garrafas de refrigerante. Tem algumas iniciativas para embalagens retornáveis, que seria o ideal, e o ideal mesmo seria a gente reduzir o consumo dessas substâncias, até porque não fazem muito bem à saúde, né? Eu também às vezes consumo, né? A gente não quer também ditar o que cada pessoa deve ou não deve fazer, mas são substâncias ultraprocessadas que fazem mal para a sua saúde e a embalagem faz mal para o meio ambiente. Outros tipos de alimento a gente pode tentar comprar a granel. Tem vários locais que já estão vendendo alimentos a granel. Você pode levar os seus sacos
No supermercado, evitar de levar a sacolinha. Então, sempre que eu vou no supermercado, ou eu levo alguma sacola de pano, ou eu peço caixa de papelão para trazer os itens dentro dessas caixas. A gente está evitando esses plásticos de uso único, ou de embalagens. Eu também já adquiri o hábito de fazer iogurte em casa, faço kefir. Então, para quem gosta desse tipo de produto, tem sempre procurando alguma estratégia para evitar o consumo desses plásticos de uso único. Então, nesse caso, cada vez que antigamente eu consumia um copinho de iogurte, alguma coisa de algum iogurte batido, aqueles que vêm parecendo uns copinhos, era um plástico grosso que vai para o lixo, e eu nem sei se eles são do tipo 1 ou 2 que podem ser reciclados agora que nós aprendemos aí com esse estudo. Então, o ideal é a gente evitar e reduzir o consumo desses plásticos, principalmente os plásticos de uso único. Aqueles malditos pratinhos que a gente vê, pratinhos de bolo em festas de aniversário, eu era daqueles que ficava pegando quando era em casa e tentando lavar depois para ver se reciclava, para também descobrir que eu nem sei se é reciclado hoje em dia. E até era difícil de lavar, gastava um tempo porque as comidas são engorduradas, e a solução que eu adotei para isso foi para festas, aniversários, aqui em casa tudo, comprei plásticos, pratinhos de plástico mais duro, resistentes, que podem ser lavados e reutilizados e ficam lá empilhados um tanto para ser utilizados depois. A mesma coisa com copo, não tem mais copos descartáveis quando eu dou um aniversário aqui em casa, e sim compramos uma pilha de copos, são um pouco mais grossos, podem eventualmente no fim da sua vida útil gerar problemas de microplástico, talvez na lavagem também, mas pelo menos não tem esses plásticos de uso único que a indústria vem incentivando há tanto tempo. Em 2009 fui contratada para fazer um trabalho na região de Parelheiros, zona sul da cidade de São Paulo. Agora eu vou mostrar a posição de Parelheiros através do Google Earth, né? Eu uso esse aplicativo para tudo, né? Meus alunos estão o tempo inteiro vendo aí as coisas pelo Google Earth. Então estamos aqui, olha, o estado de São Paulo, você vê Parelheiros ali bem na Serra do Mar, né? Assim, na parte alta da Serra do Mar, ali no canto da gigantesca cidade de São Paulo. Vamos dar um foco melhor para entender como que é Parelheiros, né? Então, no limite sul, no contato da zona urbana, da grande mancha da zona urbana da cidade de São Paulo com a Serra do Mar e aquela vegetação da Serra do Mar, né? Na beira de uma grande estrada aí, né? Então vocês veem alguns fragmentos de floresta. Essa é Parelheiros. Foi aí que Thelma viveu aquela experiência muito interessante e muito revoltante também, porque quando você mostra uma coisa errada, você não tem que ser penalizado por isso. Vamos ouvir com atenção a história completa que Thelma está nos contando sobre a região de Parelheiros. A zona, assim, absolutamente carente de infraestrutura, de cuidados, etc. Era na época de 2008, 2009, que foi a época que eu fiz esse trabalho, e eu andei vendo novas imagens dessa região e percebi que nada mudou. Eu fui contratado pela então subprefeitura de Parelheiros para cuidar da questão e mostrar os problemas ambientais. Eu fiz um documentário que ficou muito bom, com várias fotos, onde eu mostrei o que era o abandono do Estado numa região tão populosa como a região de Parelheiros. Esse documentário foi muito importante, porque eu fui mandado embora da prefeitura por causa dele. Só da subprefeitura de Parelheiros, por causa desse documentário, por causa das imagens que eu mostrei para o subprefeito e para a equipe dele numa reunião grande lá na subprefeitura. Que loucura, Thelma! Essa imagem aí que eu estou mostrando é uma das imagens coletadas pela Thelma.
Então a pessoa denuncia o estado da situação, faz um documentário, era para estar todo mundo feliz, grato de você ter exposto um problema, né? Que a primeira condição para você resolver um problema é você entendê-lo, né? E poder equacioná-lo. E aí Thelma é demitida só por ter falado claramente da questão. Enfim, eu gostaria de falar explicitamente da primeira parte desse documentário, que foi um contato com uma associação de catadores da região de Parelheiros. Eu cheguei cedo na sede dessa associação, que nada mais era que um pátio grande com uma parte coberta, e ele tinha uma espécie de carroça que ele puxava e ia nos lugares e pegava tudo quanto era possível de lixo para reciclar. Era uma equipe, era uma associação, a única associação que fazia isso naquela época, e era muito interessante, porque as pessoas já o esperavam naquele dia específico, né? E já tinham separado o seu lixo, os plásticos, o papelão, para que ele pudesse levar para o pátio de reciclagem, né, na sede da associação. Eu passei o dia inteiro acompanhando eu vou chamar de profissional da reciclagem, né? E a região de Parelheiros é uma região assim muito, a classe média muito, classe baixa, com pessoas que pegam um ônibus que leva horas para chegar no seu trabalho. O terreno de Parelheiros é muito acidentado e por incrível que pareça, Parelheiros é considerada área de proteção ambiental, porque ali nascem os principais pequenos riachos e rios que vão para Guarapiranga, né? E a gente percorreu as ruas de Parelheiros, tem subida, descida e muitos lugares. E foi uma experiência maravilhosa, porque a boa vontade das pessoas naquela época, naquele lugar específico, depois eu vou dizer mais ou menos quantas pessoas habitavam, né, na época, me parece que eram 32 mil pessoas, a população de Parelheiros. E ele tinha um caminho, ele seguia, ele variava de vez em quando. Naquele dia específico, o sol era escaldante e nós fomos, e eu fui acompanhando, e a relação dele com as pessoas sabe, a preocupação das pessoas em olha, eu separei tudo isso de papelão, eu separei essas garrafas PET, olha, aqui estão as tampinhas. E incrível, porque nós estamos falando de 2009, quando essa questão dos catadores e da reciclagem estava começando, e essa foi a primeira associação de lá. Foi uma experiência rica, eu passei o dia inteiro com ele, confesso que eu fiquei exausta, fiz um documentário maravilhoso, fotográfico da experiência, mas quando eu voltei para minha casa, com a minha câmera, onde estavam todas as imagens, eu guardei a câmera, mas naquela semana eu fui assaltada lá na minha casa. Os ladrões entraram, levaram a câmera e levaram o meu documentário deste dia específico, né? E depois eu faço questão de mandar para o Rodolfo, para ele inserir nesse vídeo algumas imagens que eu fiz. Vamos dar uma olhada nas imagens. Então aqui a gente tem umas crianças indígenas brincando, né, num lugar bonito, né, aprazível, né, bem cuidado, né, aquele balanço de pneu, uma choupana, né. Então essa localidade das crianças indígenas é realmente bonita. E aí é uma visão
acho que aérea, né, de Parelheiros, né? Vocês veem aí o contato dá para ver que são casas simples, né? Já inseridas aí num contexto de Serra do Mar, né? Assim, a mata aí, ó, a mata no limite da cidade de Parelheiros. Agora aí vocês veem assim uma espécie de um esgoto, né? Misturado com lixo e capim, né? Capim, esgoto e lixo, certamente na beira de uma estrada, né? Aí a coisa já, quando você olha de perto, Parelheiro já não é tão bonitão quanto de longe, né? Aqui, ó, valas, olha só, tá vendo essas valas? Isso aí é a vala, olha, uma coisa meio favelosa, muito precário, muito perigoso para a saúde das pessoas, né? E ao mesmo tempo dá para ver um aspecto de esgoto. Aqui a gente tem deveria ser um corpo d'água, né? Preservado, mas tá vendo uma água suja, certamente cheia de esgoto, cheia de lixo, né? Vamos ver as outras fotos da Thelma. Olha aqui a quantidade de lixo. Olha só, isso aí não é um lixão não, olha só. Vocês estão vendo as casas lá atrás? São habitações, são pessoas que moram aí nesses lugares. De como é Parelheiros e como deve ser uma amostra, né? Parelheiros, na verdade, a região de Parelheiros hoje tem muito mais do que tinha de habitantes naquela época, e como é que outras regiões do Brasil, das periferias das grandes cidades, podem estar com problemas seríssimos nessa questão da reciclagem, do plástico, e realmente vocês têm razão, pois é a matéria que fala sobre como nós fomos enganados, né, com essa relação da reciclagem e a importância que tem, né, a reciclagem para um grupo de pessoas que se beneficiam na ponta, né? Quando elas fazem a coleta, a separação. Eu acompanhei, quando ele voltou, é importante isso, eu acompanhei a separação. O grupo era composto de mulheres e homens, jovens e mais velhos, e até de crianças, né? Com luvas e avental de plástico, que separavam com uma habilidade incrível, né? O que era importante, o que não era importante, o que deveria ser lavado, o que deveria ser descartado. E foi assim, realmente uma experiência muito importante. E naquele dia, naquela semana, por exemplo, que eu continuei fazendo o documentário, mostrando as vicissitudes, né, da região, eu pude entender como era necessário aquele trabalho e como ele era absolutamente desrespeitado, não pelas pessoas que contribuíam com a coleta, né? Guardando o que era necessário para a reciclagem, mas para a vida daquelas pessoas, se dedicando àquilo para ganhar uma miséria, né? Porque era tudo por peso. Então se pesava quanto de plástico e eles amassavam em algumas questões, tiravam as tampas, e as tampas também eram pesadas e o papelão era amarrado, né, para o peso, e isso significava, no final das contas, uma ajuda no final do mês para cada uma daquelas pessoas que realmente não tinham como sobreviver sem aquilo. Mas hoje no Brasil não sei se continua essa questão da reciclagem, se existem as associações, as comunidades que fazem, mas olha, é importante dizer que essa questão, naquela época que eu estou me referindo, era fundamental para a sobrevivência desses catadores, e o prazer que eles tinham de, no final do dia, e eu acompanhei isso,
fazer uma conta assim aproximada de quanto seria o resultado daquela coleta e da separação e quanto iria para cada um. É uma história muito bonita, pena que eu infelizmente não pude apresentar as imagens, mas fica aqui a minha contribuição. Um grande beijo a todos, a todas, e não esqueçam, por favor, de deixar o seu ok e se inscrever no nosso canal e façam os comentários. E, por favor, que tal vocês passarem algumas sugestões de pauta para a gente? Nós estamos dispostos a fazer aquilo que existe uma demanda de conhecimento, mostrar um pouco mais de conhecimento de alguns assuntos que não são pautados na grande imprensa, como diz o Danilo. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.